Você já parou para pensar como um carro simples, com motor traseiro e formato de besouro, se tornou um dos veículos mais amados da história? O Volkswagen Fusca nasceu em um momento conturbado da humanidade, nos anos 1930, no coração da Alemanha nazista. Foi criado por ordem de Adolf Hitler, com um projeto assinado por Ferdinand Porsche. E mesmo vindo de uma origem tão sombria, acabou se transformando em símbolo de liberdade, simplicidade e resistência ao redor do mundo. Ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, atravessou décadas, cruzou continentes, e aqui no Brasil, virou parte da nossa cultura. Quem nunca teve um vizinho, tio ou amigo com um Fusca na garagem? Foi o primeiro carro de muitos brasileiros. Muitas famílias compravam um Fusca como seu veículo principal. Era confiável, econômico e fácil de consertar. E se quebrasse? Qualquer mecânico de esquina sabia dar um jeito. Mas não foi só aqui que ele fez sucesso. Em todo o mundo, o Fusca conquistou corações. Nos Estados Unidos, virou símbolo da contracultura nos anos 60. Na América Latina, virou presença constante nas ruas. E até no cinema ele brilhou, principalmente com Herbie, o Fusca turbinado, da Disney. Hoje, apesar de ter saído de linha há mais de 20 anos, o Fusca ainda é cultuado por colecionadores, entusiastas e quem guarda memórias afetivas desse ícone automotivo. Então, se você quer saber como esse carro tão simples se tornou lendário, fique com a gente até o fim deste vídeo. Vamos contar a história completa do Volkswagen Beetle, do nascimento controverso até sua evolução pelo mundo, passando pela sua popularidade no Brasil. Prepare-se para voltar no tempo e descobrir por que o Fusca nunca será apenas um carro qualquer. O que você talvez não saiba é que o Fusca nasceu de uma ideia nada romântica, mas sim política. No início dos anos 1930, Adolf Hitler tinha um plano ambicioso: oferecer a cada família alemã um automóvel acessível. Ele chamava isso de Kraft durch Freudwagen, ou carro da força através da alegria. Para isso, ele precisava de um carro simples, barato, resistente, e que pudesse andar a mais de 100 km por hora. Foi então que ele procurou Ferdinand Porsche, um renomado engenheiro da época. Porsche aceitou o desafio e projetou um carro com linhas arredondadas, inspiradas em um besouro, algo aerodinâmico e eficiente. Assim nascia o protótipo do Volkswagen Beetle. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os planos de popularizar o carro foram adiados. Em vez disso, a fábrica construída para produzi-lo passou a fabricar veículos militares. Muitas unidades do modelo original ficaram esquecidas durante a guerra. Mas após o conflito, algo surpreendente aconteceu: o projeto foi recuperado. Os aliados perceberam o potencial daquela máquina e incentivaram sua produção civil. Com a reconstrução da Alemanha, o Fusca virou símbolo do milagre econômico alemão. Era confiável, fácil de manter e acessível. E aos poucos, começou a conquistar o mundo. Com o início da Segunda Guerra Mundial, os planos de popularizar o carro foram adiados. Em vez disso, a fábrica construída para produzi-lo passou a fabricar veículos militares. Muitas unidades do modelo original ficaram esquecidas durante a guerra. Mas após o conflito, algo surpreendente aconteceu: o projeto foi recuperado. Os aliados perceberam o potencial daquela máquina e incentivaram sua produção civil. Com a reconstrução da Alemanha, o Fusca virou símbolo do milagre econômico alemão. Era confiável, fácil de manter e acessível. E aos poucos, começou a conquistar o mundo. Ao longo das décadas, o Fusca foi se adaptando ao gosto do consumidor brasileiro. Aqui, surgiram versões únicas, como a Rural, o Apollo, o Puma, entre outros. Além disso, o motor foi sendo atualizado para lidar com as condições tropicais, maior refrigeração, ajustes na suspensão e até modificações no sistema elétrico. Mecânicos apaixonados pelo carro criavam suas próprias adaptações, transformando o Fusca em um verdadeiro laboratório móvel de engenharia caseira. Sua simplicidade mecânica e facilidade de reparo garantiram sua popularidade por décadas. O Fusca não era só um carro, era uma referência cultural. Nas telas do cinema, ganhou vida própria em filmes como Herbie, o Fusca turbinado, da Disney. No Brasil, aparecia em novelas, clipes musicais e até em propagandas marcantes.
Colecionadores formaram comunidades inteiras dedicadas ao modelo. Encontros de Fusca se tornaram eventos populares, onde o amor pelo carro ultrapassava qualquer barreira geracional. E mesmo quem nunca dirigiu um, certamente tem uma história para contar com esse ícone. Mas como todo grande sucesso, o Fusca também teve seu fim comercial. Com a pressão por carros mais modernos, seguros e tecnológicos, as vendas começaram a cair. Em 2003, a última unidade foi produzida no México, encerrando uma era de mais de 70 anos de produção ininterrupta. Hoje, o Fusca vive nos clubes de colecionadores, nas oficinas de restauração e na memória afetiva de milhões de pessoas. E embora tenha deixado de ser fabricado, seu legado permanece. Tanto que a Volkswagen ressuscitou seu espírito no ID.Bus, um Fusca elétrico do futuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Fusca teve um papel inesperado, ele foi transformado em uma máquina de guerra. A fábrica do Volkswagen em Wolfsburg, Alemanha, foi reconvertida para produzir veículos militares. Em vez de carros civis, os engenheiros começaram a fabricar caminhões, ambulâncias e até tanques leves baseados no design do Fusca. O carro que Hitler imaginou como símbolo da força através da alegria virou parte da máquina bélica nazista. Mas há uma curiosidade fascinante. Apesar da produção militar, alguns protótipos do Fusca continuaram sendo desenvolvidos em segredo. Isso porque Ferdinand Porsche, o criador do carro, tinha planos secretos de retomar a versão civil assim que a guerra acabasse. Ao final do conflito, quando as tropas aliadas chegaram à fábrica de Wolfsburg, eles encontraram esses protótipos escondidos e decidiram ressuscitar o projeto. Foi assim que o Fusca voltou à vida, agora como símbolo de reconstrução e renascimento. Após a guerra, a Alemanha estava em ruínas. As cidades estavam destruídas, e a economia precisava se recuperar rapidamente. Nesse cenário, o Fusca se tornou mais do que um carro, ele foi uma ferramenta de reconstrução nacional. A Volkswagen começou a produzir novamente o modelo civil, mas com algumas adaptações importantes. O carro era simples, confiável e barato, exatamente o que as famílias alemãs precisavam na época. Um dos fatos mais interessantes é que o Fusca ajudou a popularizar a ideia de mobilidade pessoal. Antes disso, muitas pessoas dependiam de trens ou bicicletas para se locomover. Além disso, o carro ganhou um apelido carinhoso na Alemanha, Käfer, que significa besouro. Esse nome reflete sua forma arredondada e resistente, como um inseto sobrevivente. Mais de 21 milhões de unidades foram produzidas ao longo das décadas, tornando o Fusca o carro mais vendido da história, até ser superado pelo Toyota Corolla. Mas mesmo assim, ele continua sendo lembrado como o veículo que simbolizou a recuperação econômica da Alemanha. Fusca tem tantas histórias incríveis que nem sempre são contadas. Aqui estão algumas curiosidades que você provavelmente não sabia. O Fusca era resistente como um tanque. Durante testes de impacto realizados nos anos 50, o carro foi atingido por um projétil de canhão sem sofrer danos significativos. Isso fez com que ele fosse chamado de carro bunker. O Fusca teve versões militares secretas. Além dos veículos oficiais da guerra, existiam versões especiais do Fusca adaptadas para uso militar, como ambulâncias improvisadas e carrinhas de transporte de tropas. Algumas delas eram pintadas de verde camuflado e tinham motores potencializados. O Fusca era popular entre espiões. Durante a Guerra Fria, o carro era tão comum que espionagens ocidentais usavam. O Fusca tinha uma história de competição. Embora seja conhecido como um carro simples, o Fusca também participou de corridas de rally e maratonas automotivas. Em 1968, um Fusca venceu a maratona de 1.000 milhas, uma prova extrema de 10.000 quilômetros percorridos em apenas 10 dias. Essas curiosidades mostram que o Fusca era muito mais do que um carro básico. Ele era versátil, resistente, acima de tudo, marcante. Mas como todo grande sucesso, o Fusca também teve seu fim comercial. Com a pressão por carros mais modernos, seguros e tecnológicos, as vendas começaram a cair. Em 2003, a última unidade foi produzida no México, encerrando uma era de mais de 70 anos de produção ininterrupta. Hoje, o Fusca vive nos clubes de colecionadores, nas oficinas de restauração e na memória afetiva de milhões de pessoas.
E embora tenha deixado de ser fabricado, seu legado permanece. Tanto que a Volkswagen ressuscitou seu espírito no ID. Bus, um Fusca elétrico do futuro.